Eu quero convidar vocês a abrirem um texto bíblico que está em Filipenses, no capítulo de número 1. Filipenses, no capítulo de número 1. Eu quero ler a partir do versículo 27, ainda que outros me chamassem a atenção também, mas a partir do versículo 27 nós vamos fazer a nossa leitura. E eu quero deixar os irmãos à vontade. Eu não sei se aqui os irmãos fazem a leitura sentados, em pé sentados mesmo, então ótimo, né? Então vamos nos sentir muito à vontade assim. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 1, a partir do versículo de número 27, nos diz assim a palavra do Senhor. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis num mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Porque a vós foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Amém? Até aqui o texto da palavra do Senhor. E eu tenho um costume, é uma coisa minha, muito pessoal. Eu sempre, antes de iniciar uma pregação, eu faço mais uma oração, não desprezando as orações que já foram feitas. Eu quero que você pode permanecer sentado mesmo, mas feche os olhos e vamos orar mais uma vez. Pai, eu quero te louvar, Senhor, pela palavra que nós temos lido nesta noite na tua casa. Nós cremos que a tua palavra, ela é a verdade. A tua palavra, Senhor, é o que nós precisamos. E nos dá, Senhor, a condição de, nesta hora, entendermos a tua palavra. Sabemos que isso é possível a partir da atuação e do agir do teu Espírito em nós. Que isso seja feito, Senhor, neste lugar, nas nossas vidas. Eu também te peço sobre a minha vida, que o Senhor possa estar me usando com graça e com misericórdia, Senhor, para abençoar a vida dos meus irmãos nesta noite, Senhor. Assim eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. O texto que Deus coloca no meu coração para a leitura e para a mensagem dessa noite é um texto que ele mostra algumas preocupações do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo que foi o próprio fundador dessa igreja, a igreja em Filipos, e agora ele está distante dos irmãos, está preso e está se comunicando com eles através de cartas. Na época, nós bem sabemos, era um pouco mais difícil a comunicação, não tinham as redes sociais, o telefone, as facilidades que nós temos hoje. Mas eles conseguiam fazer isso, ainda que demorasse um pouco mais. E no que Paulo escreve a esses irmãos, uma frase em si, uma frase em especial, ela me chamou a atenção. E nem foi nessa versão que eu usei aqui com vocês, é numa outra versão bíblica, Almeida Revista Atualizada, que no versículo de número 27, ele diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho. Ou seja, vivam acima de tudo, principalmente de modo digno do Evangelho. Até foi o tema que eu escolhi, eu acho que já foi colocado inclusive, viver por modo digno do Evangelho. E nós precisamos nos perguntar, então, o que é esse viver por modo digno do Evangelho? O que seria? O que é e o que não é viver por modo digno do Evangelho? Será que nós temos vivido? É uma pergunta que eu preciso me fazer também, é uma reflexão que eu preciso ter comigo. Será que eu tenho vivido de modo digno do Evangelho? Olha a preocupação do apóstolo Paulo diante de tantas orientações que ele dá. Ele elogia, ele dá conselhos, mas em especial, de uma maneira enfática, ele diz: acima de tudo, vivam por modo digno do Evangelho.
E nós nos perguntamos, será que pode alguém, entre aspas, né, um cristão, um crente em Jesus Cristo, viver de um modo indigno? Eu acho que os irmãos até podem responder isso. Nós sabemos que sim, né? Nem todas as pessoas vivem de fato aquilo que a palavra de Deus orienta para as suas vidas. Nem todos têm a preocupação de viver os preceitos de Deus e querer cumprir o que Deus quer para as suas vidas, né? E fazer o que Deus quer para as suas vidas. E nós vemos muitas vezes, né, que o próprio Evangelho, essa palavra que nós temos usado aqui, o próprio Evangelho ele se torna mal falado, mal visto. Por quê? Porque algumas pessoas, eu não vou dizer muitas e não vou dizer todas, obviamente porque não são, mas algumas pelo menos, elas vivem de uma forma indigna. E esse viver de forma indigna, né, torna o Evangelho, ou seja, até mesmo o nome da própria Igreja de Cristo aqui na Terra, mal falado na sociedade. E as pessoas não estão vendo assim tão bem a igreja, né? Há perseguição, há, mas muitas vezes nós observamos também que pessoas não vivem de maneira ou de modo digno desse Evangelho. E nos fazendo essas perguntas, essas reflexões, esses questionamentos, então nós precisamos dar algumas respostas a essa pergunta. E o bom é se essas respostas elas tiverem base no próprio texto que nós estamos lendo. Né, nos preocuparmos em ver o que a palavra de Deus diz a respeito disso. Eu poderia dar a minha opinião, eu sei que o pastor Paulo também teria a opinião dele, os irmãos, cada um tem a sua opinião, e às vezes muito boas, né, boas opiniões, mas vamos ver o que a palavra de Deus diz em relação a isso. E um detalhe, o primeiro que nós podemos observar aqui, é quando o apóstolo Paulo ele expressa, né, esse desejo que ele tem de poder visitar os irmãos, mas ele não tem certeza se isso será possível, ele não tem essa convicção, mas ele quer fazer isso, ele quer visitar os irmãos. Pode ser que não dê certo. Nos versículos anteriores, até se você quiser fazer essa leitura depois, e quem já é, né, um leitor conhece esse texto, ele chega a dizer que morrer para ele era lucro, porque ele estaria com o seu Senhor. Isso, né, era muito bom, seria maravilhoso poder estar com o seu Senhor, mas por causa dos crentes, e ele diz por causa de vós, então eu prefiro ficar. Ele chega a dizer ficar na carne, essa versão usa aqui, a gente tem que ter muito cuidado para usar essa expressão, né, ficar na carne. Não é que ele vai ficar no pecado, não é isso, é ficar aqui, né, no corpo físico, né, vivendo ainda aqui na terra. Então ele prefere porque, né, por um carinho, por um amor, por uma estima, uma preocupação ministerial. Os pastores têm isso, né? Os pastores às vezes eles perdem a noite de sono pensando no problema do irmão, né, da irmã, os irmãos que estão fracos na fé, ele vai orar, ele se preocupa, ele quer fazer uma visita, ele vai dar um telefonema, né? Ou seja, aqueles que têm cumprido esse chamado pastoral se preocupam dessa forma e têm feito esse trabalho, né? E aí quando você olha no versículo 27, você vai observar comigo que ele diz o seguinte, né? Então, acima de tudo, vivei de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis num mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Sabe o que a gente observa aqui? E isso é uma crise que nós até estávamos comentando ontem à tarde, pastor Paulo e eu, a respeito dessa crise que está existindo em relação às autoridades. As pessoas hoje elas não respeitam mais a autoridade, né? Claro, com todas as suas exceções. E nós vivemos esse problema social porque as pessoas elas não respeitam o governo, né? Os governantes, elas não respeitam os alunos não respeitam o professor em sala de aula, né? Não se respeita mais o policial na rua, não respeita o pai dentro de casa e, consequentemente, também as lideranças religiosas pouquíssimas vezes são respeitadas, né? Não se respeita pastor e as suas lideranças. Vivemos esse problema hoje, as pessoas, né, perderam esse cuidado, esse respeito. E um detalhe interessante nesse texto aqui é que Paulo diz o seguinte, eu vou parafrasear aqui, ele está dizendo assim, eu quero visitar vocês, mas mesmo que eu não possa ir, mesmo que eu não consiga, eu quero ouvir boas notícias, né, a respeito de vocês. É isso que ele está dizendo. Eu quero ouvir que vocês estão firmes.
e que vocês estão unidos e que vocês têm o mesmo propósito. E sabe o que nós pensamos? É que muitas vezes é muito fácil quando nós obedecemos e quando nós somos bons liderados, quando nós temos um líder muito próximo de nós, nos olhando e supervisionando, então nós conseguimos viver, né, uma vida mais correta, mais coerente. Aí quando esse líder se afasta, né, vira as costas, ou quando nós estamos longe da liderança, então parece que já não há mais a mesma preocupação, somos mais flexíveis com isso. E aí eu pergunto, que tipo de obediência é essa que precisa sempre ter alguém supervisionando a sua vida? É como aquele funcionário, né, que ele trabalha bem quando o patrão está olhando. Aí se o patrão sai, vai para um outro setor, não está vendo, aí ele descansa, ele larga a ferramenta, né, ele para, ele encosta o braço, ele senta, né? Veja a lógica aqui de Paulo. Mesmo que eu não esteja aí com vocês, eu quero ouvir boas notícias de vocês. Viver por modo digno do Evangelho é estar firme, independente se o líder está próximo ou não. Às vezes nós condicionamos a nossa fé, nós condicionamos a nossa experiência com Deus a ter próximo de nós um líder, alguém para nos supervisionar. E na verdade não deveria ser assim, nem deve ser assim. Por quê? Porque o nosso compromisso principal não é com o nosso pastor que está nos olhando, não é com o pai, né? Isso para os jovens, para os filhos, não é com o patrão, mas o nosso primeiro compromisso é para com Deus, o nosso Senhor e Salvador, né? Para com Jesus Cristo, né? É para Ele que nós vamos prestar contas. Então, independente se tem alguém me vendo ou não, eu tenho que ter a mesma vida e a mesma conduta. Alguém falou outro dia, e essa frase não é minha, acho que até foi na rede social que eu li, alguém disse que ética é o que você faz na frente das pessoas, mas caráter é o que você é quando está sozinho, né? O que você tem quando está sozinho. Eu tenho sempre me preocupado em aconselhar jovens, e a gente trabalha com jovens no ministério, e sempre há uma pergunta, né? Pastor, no namoro, por exemplo, eu vou usar essa ilustração, o que pode e o que não pode. E eu acredito que o pastor Paulo já deve ter respondido essa questão, essa pergunta, ou ter ouvido essa pergunta pelo menos. Às vezes as pessoas se perguntam o que o crente pode e o que o crente não pode, né? E às vezes a gente pensa que a Bíblia vai ser um manual que tem uma explicação para tudo. Olha aqui, não fala sobre isso. Mas a pergunta, a resposta que normalmente eu dou, eu digo para esses jovens, que tipo de comportamento vocês têm quando estão na frente dos pais de vocês, quando vocês estão na frente dos pastores, da igreja, da liderança? Nós agimos dessa forma, então é essa forma que vocês têm que agir. Não pode ter duas condutas, uma quando você está na frente dos pais, das lideranças, depois quando estão a sós aí muda, né, o comportamento. Não, tem que ser a mesma pessoa. Viver por modo digno do Evangelho é isso também, né? Paulo queria, mesmo não estando lá, mesmo não vendo, mesmo não acompanhando, mas ele queria ouvir as boas notícias a respeito da vida desses irmãos. Ainda no versículo 27 nós podemos ler que ele diz, né? Para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis num mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E aqui nós ouvimos em algumas canções a respeito da unidade, tão importante para a igreja, né? Então, uma mensagem que precisa sempre de novo ser pregada e anunciada, porque às vezes parece que nós queremos, né, ser um tanto quanto independentes, cada um fazer o que quer, cada um ir para um lado, e nós não podemos nos esquecer que nós somos um mesmo corpo. Somos membros, sim, com as nossas diferenças, mas fazemos parte de um mesmo corpo e temos um que é cabeça e que é Cristo. E que precisamos estar lutando, né, a mesma batalha, com os propósitos definidos e em comum, e lutando e buscando o nosso crescimento como igreja de Jesus.
E o próprio Senhor Jesus ele chega a ilustrar isso quando ele fala que um reino dividido ele não vai subsistir. E às vezes nós nos perguntamos, será que nós, né, como igreja, não somos? E eu estou falando aqui, eu não conheço a realidade dos irmãos aqui, né, mas eu falo da realidade que eu conheço e que às vezes ela é muito parecida com os lugares onde eu visito também. Será que não somos, e falando como igreja, como povo de Deus, de um modo geral, às vezes um tanto quanto, né, divididos, né, querendo coisas tão diferentes, um grupo quer uma coisa, outro grupo quer outra, e acabam não se entendendo, e acabam não abraçando a causa, porque às vezes o que eu gostaria que fosse feito e realizado no corpo não foi a ideia que foi aprovada, foi a ideia do outro. Então, porque a ideia do outro passou e a minha não, então quer dizer que eu não vou cooperar com isso, eu viro as minhas costas. Você deve ter já ouvido falar ou visto, né, diretamente uma situação assim, né? E às vezes parece que nós estamos puxando, né, a corda. Quando criança a gente brincava de cabo de guerra, né? Um grupo puxa de um lado e outro grupo puxa do outro, né, para medir forças. E às vezes parece que a própria igreja de Jesus na terra está medindo forças. Uns querem fazer uma coisa, outros querem fazer outra, e na verdade às vezes não fazem nada. E essa era também a preocupação do apóstolo Paulo quando ele diz: olha, vivam acima de tudo por modo digno do Evangelho. Mesmo eu estando aí com vocês ou não, né, que eu possa ouvir de vocês o quê? Que vocês estão vivendo no mesmo espírito, combatendo juntamente, né, ou seja, eu, vocês, nós juntos aqui, combatendo com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Se nós entendêssemos a nossa força quando nós nos unimos, né? Quando nós abraçamos a causa do Evangelho juntos, nos dermos as mãos e lutarmos a mesma luta, a mesma causa, né? E vivermos como um povo de Deus que tem objetivos em comum. E acima de todos esses, que é anunciar o Evangelho de Cristo aqui na terra, né? De sermos propagadores, de sermos embaixadores de Cristo enquanto estivermos aqui. Vivam por modo digno do Evangelho, está escrevendo o apóstolo Paulo aos irmãos, aos filipenses. Ele também vai nos mostrar no versículo 28, se você quiser ir acompanhando isso: e em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles na verdade é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isso de Deus. E não são poucas as vezes que nós sofremos e percebemos a resistência no trabalho, na pregação do Evangelho, na obra de Deus ou na obra que nós temos para fazer. Muitas vezes as pessoas, né, tentam nos impedir de fazer esse trabalho. Isso não é novidade dos nossos dias. Já aconteceu no primeiro século, né, da igreja, da história da igreja, era cristã. Tentaram impedir que o Evangelho fosse pregado. Homens de Deus foram aprisionados, homens de Deus deram a sua própria vida, e quanto mais perseguiam, mais o Evangelho era anunciado. E quando eles pensaram que tinham abafado a voz deles, eles já estavam em outros países, eles estavam longe pregando, anunciando, e o Evangelho foi chegando em outros lugares. Foi justamente por causa de uma perseguição lá em Jerusalém que o Evangelho sai de lá e alcança, né, os países e as regiões que ainda não eram alcançadas. E nós glorificamos a Deus porque a partir de lá o Evangelho chegou até nós, né, e ainda tem um trabalho a ser feito, vidas a serem alcançadas, lugares para serem evangelizados. Mas existe resistência. E o apóstolo Paulo diz para eles o seguinte: e não vos espanteis dos que resistem. Ele está dizendo para nós que mesmo que nós tivermos, né, essas dificuldades, a resistência, nós não podemos nos espantar com isso, e não é por isso que nós vamos parar de fazer o que temos para fazer. A Bíblia nos conta a história de Neemias,
E Neemias é um grande exemplo disso. Ele tinha uma missão, ele tinha uma tarefa, ele estava lá empenhado na restauração das muralhas, e de vez em quando ele enfrentava a oposição, e não foram poucas vezes que ele enfrentou a oposição, e às vezes chamavam ele, pediam para ele parar com a obra e que ele viesse, e ele dizia que ele estava muito ocupado porque ele tinha uma grande obra para realizar. E o nosso viver tem que ser dessa forma também. Nós temos muito o que fazer. E se não estamos, devemos nos ocupar, porque existe algo para ser feito. E se levantarem as dificuldades, as lutas, nós temos que crer que nós vamos vencer em nome de Jesus. Porque nós somos a igreja de Jesus. Viver por modo digno do Evangelho, então, é não se deixar intimidar pela oposição. E nós temos que agradecer a Deus também, porque muitos homens de Deus, mulheres de Deus, servos e servas, não se intimidaram e continuaram pregando, e continuaram anunciando, e continuaram levando a palavra. E muitos, quando você entra no ambiente de missões e começa a ler sobre missões, você descobre que muitas pessoas deram a sua vida para que a palavra de Deus continuasse sendo anunciada. O versículo de número 29, ele vai dizer assim: porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. E a outra versão que eu já citei para vocês, ela diz que a vós foi dado a graça de padecer. Olha o que Paulo está dizendo: padecer por Cristo é uma graça, é um dom, é um presente, é uma dádiva, poder padecer por Cristo. Então ele está dizendo o quê? Que a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer, foi concedido crer, sim, foi concedido crer, mas não somente crer, também padecer. Você sabe o que a gente entende, pelo menos o que eu entendo com isso? Às vezes a gente só quer a parte boa, né? O crer eu quero, a bênção eu quero, a vitória, se fala muito sobre vitória em algumas igrejas. A vitória, pastor, está chegando a minha vitória, a minha promessa, né? Hoje é uma linguagem que se usa muito em algumas igrejas. As pessoas querem isso, a prosperidade, a bênção financeira, a cura. Amém, queridos? O Evangelho tem muita coisa boa a nos oferecer. E enquanto nós estivermos aqui, nós vamos desfrutar de muitas coisas boas que Deus vai nos dar. Mas não vamos nos esquecer também o padecer por Cristo. Também faz parte da nossa vida aqui. Se alguém aqui, se um de nós aqui pensa que estar na terra, né, é só bênção, é só maravilha, então o nome disso aqui não deveria ser terra, deveria ser céu, né? Porque nós estamos passando por aqui e estamos indo para um lugar que aí então nós vamos poder dizer que não vai ter pecado, que não vai ter choro, que não vai ter problema, que não vai ter dramas, mas enquanto nós estivermos aqui, nós ainda vamos precisar passar por dificuldades. E eu digo para você, sim, crente passa por dificuldade, passa, pastor, passa. Crente tem luta, crente fica doente, às vezes tem problema financeiro, atrasa a conta também, não deixa de pagar, é diferente. Mas de vez em quando atrasa, teve um problema, teve um imprevisto, né? Mas a gente luta, a gente corre atrás, e essa é a nossa vida aqui. Por que eu vou querer só a bênção e eu não posso querer a cruz também? Por que eu só quero a glória, mas eu não vou querer a cruz? Viver por modo digno do Evangelho é sim aceitar essa glória sem desprezar essa cruz. E o Senhor Jesus nos disse, né? Aquele que quiser vir após mim, dia a dia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A vida com Jesus é uma vida de renúncia diária. Todos os dias eu tenho que abrir mão de muitas coisas que até eu gostaria de fazer, que eu gostaria de ter, mas é abrir mão porque eu tenho algo maior me esperando lá na frente. Para poder dizer, quem sabe, como o próprio apóstolo Paulo disse, né? Completei a carreira, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Né? Poder desfrutar, poder ter a recompensa que tem para mim no final. Não esqueça,
que ainda existe uma cruz. E eu quero finalizar também aqui, no versículo de número 30, quando o próprio apóstolo Paulo, veja como às vezes a gente percebe que algumas pessoas não fazem uma boa interpretação bíblica. O apóstolo Paulo, crente, missionário, né, grande homem de Deus, usado por Deus em milagres, evangelista, né, preso. Olha a situação, preso. E por que ele não poderia estar? Né? E ele chega a deixar claro isso nos versículos anteriores, né, que através disso ele conseguiu pregar a sua mensagem a toda a guarda pretoriana. Né? Deus ainda usa essa situação para que ele possa, né, levar a mensagem, levar o evangelho para aqueles que estavam o aprisionando. E o versículo de número 30, ele chega a dizer o seguinte: tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. E o que eu digo com isso? Que viver por modo digno do evangelho é poder ser exemplo para outras pessoas. Viver por modo digno do evangelho é poder ser exemplo para outras pessoas. O apóstolo Paulo não está falando de uma realidade distante à sua. Ele não está falando de teoria. Ele não está falando, contando uma ilustração. Olha, eu vou contar para vocês a ilustração de um homem que foi preso e que mesmo assim continuou servindo a Deus, mesmo sofrendo, mesmo sendo perseguido, continuou servindo a Deus. Não, ele não está falando, né, de outra pessoa, ele está falando de si mesmo. Ele está podendo dizer para os irmãos que eles podem ter esse combate que estão vendo nele. Olha, isso que vocês estão vendo em mim. E será que nós podemos também usar expressões semelhantes com outras pessoas e dizer: olha, você deve ter a vida que você está vendo em mim. Você deve levar uma vida que você está vendo em mim. Ele mesmo chega a dizer: sejam meus imitadores porque eu sou de Cristo. Olha que responsabilidade. Olha o desafio. Mas ao mesmo tempo a convicção daquilo que se está fazendo, né, e de estar debaixo da vontade de Deus, no centro da vontade de Deus. Vocês podem ser meus imitadores porque eu estou imitando Cristo. Muitas vezes a gente observa que a pregação da igreja, ela não tem tanta eficácia porque não há uma harmonia entre aquilo que eles pregam e aquilo que eles vivem. Muitas vezes, né, é contraditório, a mensagem é contraditória com a atitude. Muitas vezes a pessoa que está evangelizando, né, e compartilhando a mensagem com o seu vizinho, com o seu colega de trabalho, está dizendo: olha, você precisa aceitar Jesus para você se tornar uma pessoa íntegra, para você se tornar uma pessoa honesta, para você ser um bom pai de família, né, para, né, isso, aquilo, para ter a paz no seu coração. Mas aquela pessoa ali não está dando um bom exemplo no lugar onde ele está. Ele briga, ele xinga, né, ele maltrata a esposa, os filhos e quer que o vizinho aceite Jesus para ser igual a ele. De que forma? Né? Quando que essa pessoa vai dizer: olha, eu quero ser igual a você? Um pastor amigo meu, ele estava pregando numa igreja e ele foi convidado a pregar nessa igreja, uma grande igreja ali no Rio Grande do Sul. E ele conta que num determinado momento do culto, o pastor da igreja local pediu que os novos convertidos viessem à frente e que trouxessem junto, né, a pessoa que o ganhou para Cristo, ou aquele que ganhou para Cristo pegasse, né, o seu filho na fé e trouxesse à frente para que a igreja visse, né, os novos irmãos que estavam chegando. E um senhor saiu do banco, atravessou para o outro lado a coluna de bancos, foi lá num lugar onde estava um irmão, pegou ele pela mão e disse assim: vem comigo, porque você me ganhou para Cristo. E o irmão diz: eu? Sim, você me ganhou para Cristo, mas irmão, o nosso primeiro contato, a primeira vez que eu conversei contigo foi aqui na igreja. Eu não te conheci, eu não cheguei a falar contigo antes de nos conhecermos aqui na igreja. E ele disse: sim, foi você que me ganhou para Cristo.
porque você foi meu vizinho, lá no bairro tal, na casa, né, isso e aquilo, deu o endereço, eu morava perto da sua casa, e eu cuidava você passava com a Bíblia na frente da minha casa e ia para a igreja, e eu ficava te observando como que você era com seus filhos, como você era com a esposa, como que você era com os vizinhos, como que você era no mercado, onde você comprava, eu estava te observando. E chegou um dia que eu pensei comigo e eu disse, eu quero ser igual àquela pessoa ali. E eu descobri de qual igreja você era e eu vim para aqui. Então você me ganhou para Jesus. Falou, você me ganhou para Jesus. Mas não tinha pregado para ele. Foi o exemplo, né? E o exemplo fala mais do que uma mensagem, que uma pregação, né? Que um ensino, que um estudo. Então o apóstolo Paulo está dizendo isso, olha, vocês estão vendo isso em mim. Vocês podem ver isso em mim. Viver por modo digno do Evangelho é poder ser exemplo para outras pessoas. Amém, meus irmãos? Amém. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê essa graça, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê força para conseguirmos viver por modo digno do Evangelho, para não levarmos a nossa vida de qualquer jeito, para não negligenciarmos a nossa salvação, para continuarmos firmes em Deus, unidos como corpo do Senhor Jesus e podermos ser exemplo, podermos ser luz, podermos ser o sal, né, do qual a Bíblia fala a respeito do que Jesus falou, né, que nós deveríamos ser aqui na terra. Amém? Que o Senhor nos abençoe.